Pessoal, vou falar um pouquinho de complicações, vou tentar não me alongar muito. A gente falar rapidamente o que a gente pode ter de complicação no cateterismo, que é importante que muita coisa vai passar da sala de hemodinâmica para a unidade coronariana também, né, para continuar o tratamento, ou muitas vezes a complicação ela vai acontecer depois do exame e quem está acompanhando o paciente tem que saber quais são para poder identificar precocemente e tratar, né? Complicações anafiláticas, vou falar rapidamente, isso graças a Deus a gente não tem tanto, é muito difícil atualmente a gente ter complicação anafilática. A gente pode ter a complicação anafilática à xilocaína, ao iodo, que é o mais comum, ou a protamina, né, que a gente usa às vezes para reverter a heparina pós-cateterismo, tá? Então, a complicação anafilática, a apresentação clínica pode ser desde prurido, só espirro, urticária, até o choque anafilático, né? Choque anafilático, graças a Deus, é uma coisa que a gente vê muito pouco. Hoje, para ser sincero, a gente vê muito pouco, até urticária, prurido, a gente não vê praticamente... a gente vê muito pouca reação alérgica hoje em dia. Mas por que a gente vê o tratamento em sala é corticoide, né? Fenergan, ranitidina e pode precisar até de adrenalina subcutânea. Por que a gente vê pouca complicação anafilática hoje em dia? Porque a gente tem o cuidado de fazer a prevenção, de perguntar para todo paciente se ele tem alergia a iodo, se ele tem alergia a frutos do mar. Apesar de uma coisa, aquela velha história, né? A alergia a frutos do mar é a mesma coisa que a alergia a iodo? Não é, mas não tem essa relação direta. O paciente que é alérgico a frutos do mar é também alérgico a iodo. Mas é um indicativo, né? O paciente que qualquer alergia que o paciente tenha é muito importante, mesmo que não seja exatamente a iodo, mostra que esse paciente é mais propenso a desenvolver alergia, então é interessante a gente fazer o preparo, né? Então, a gente tem que fazer no paciente que são alérgicos a iodo, principalmente no paciente que teve alergia prévia grave, o tratamento de escolha é a prednisona por via oral, começando na véspera, fazendo aí pelo menos 12, 13 horas de preparo. Isso é o ideal, se a gente tiver tempo para fazer. Se não, a gente vai fazer com antihistamínico e corticoide venoso mesmo. Mas o ideal, o que melhor previne a reação alérgica é a prednisona por via oral, tá? Exame com contraste não iônico. Hoje em dia a gente só tem praticamente contraste não iônico, mas antigamente a gente tinha contrastes que tinham outra formulação, que eram os contrastes iônicos, né? E eles causavam muito mais alergia do que os contrastes hoje em dia, tá? Então, o que eu falei, atualmente, mesmo paciente com alergia muito importante, tem baixo risco de complicações se a gente fizer o preparo. Complicações renais, pessoal. Você vê que é muita coisa. Eu vou passando por todos os temas, mas sem parar muito para detalhar, porque senão a gente não consegue falar tudo, né? Nefropatia induzida por contraste, que a gente chama, a popular, a NIC, né? O que é nefropatia induzida por contraste? A gente sabe que o contraste ele tem uma propriedade nefrotóxica, que altera a osmolaridade renal, podendo produzir piora transitória da função renal. Tá? Raramente isso aí vai ser permanente. Então, nefropatia induzida por contraste, por isso que a gente tem sempre o cuidado de avaliar a função renal, fazer a hidratação pré, acompanhar a função renal depois do paciente, porque é uma coisa realmente que acontece, às vezes você faz um procedimento que salva a vida do paciente, mas por algum descuido de não prevenir, de usar contraste demais, aquilo ali depois o paciente faz insuficiência renal e todo o seu trabalho aí na sala é perdido por uma complicação posterior, tá? Então a gente define nefropatia por contraste, aumento mais de 25% da creatinina basal ou aumento absoluto de mais de 0,5. Tá? Geralmente a nefropatia ela acontece 24 a 48 horas depois da exposição ao contraste, com um pico entre 3 e 5 dias. Tá? E o principal fator de risco para desenvolver nefropatia por contraste é insuficiência renal prévia. O paciente já tem uma disfunção renal e você faz o contraste e ele piora, principalmente se o paciente for diabético. Tá? Um scorezinho que a gente pode utilizar para avaliar o risco do paciente desenvolver nefropatia por contraste, mas isso na maioria das vezes é intuitivo, né? O paciente é hipotenso, balão intraórtico, insuficiência cardíaca, paciente mais idoso, paciente com anemia, diabético,
alto volume de contraste, paciente com ciência renal prévia, são aqueles fatores de risco ali que a gente vai somando e já vê, ó, esse paciente aqui tem que tomar mais cuidado que ele tem maior risco de fazer nefropatia por contraste, tá? O que a gente faz para prevenir nefropatia por contraste, pessoal? Hidratação pré e pós-angioplastia, o máximo de tempo que você puder fazer. O ideal são 12 horas pré, 12 horas pós, 1 ml por quilo por hora. Se o paciente tiver disfunção ventricular, você reduz para meio ml por quilo por hora. E descontinuar drogas nefrotóxicas, né, se for possível. Um antibiótico, anti-inflamatório que o paciente estiver tomando, você tentar acabar o curso do antibiótico para depois fazer o CAT, suspender o anti-inflamatório, tá? É isso que vai prevenir a nefropatia por contraste. Não fazer N-acetilcisteína, o famoso fluimucil, isso aqui foi uma moda que inventaram, que não adianta nada fazer fluimucil para prevenir nefropatia por contraste. Nem bicarbonato de sódio. Teve uma época que saiu um estudo com bicarbonato, aí todo mundo resolveu fazer bicarbonato pré-cateterismo no paciente. O que a gente via era que o bicarbonato só causava uma carga maior de sódio, o paciente com disfunção fazia edema agudo, ficava congesto, e no final das contas os estudos posteriores mostraram que isso aí não tem nenhum benefício maior do que de você fazer bicarbonato, do que fazer a hidratação normal com soro fisiológico, tá? Limitar o volume de contraste, quanto menos contraste você fizer, melhor. Então a gente sempre fica ali o tempo inteiro, quanto está de contraste. Às vezes a gente escalona, faz uma angioplastia num dia, hidrata o paciente bem, faz um segundo tempo, outra artéria que tem para tratar no outro dia, para a gente não fazer um volume muito grande de contraste de uma vez. E contraste de baixa osmolaridade, que também hoje em dia todos os contrastes que a gente usa são de baixa osmolaridade, então isso também ao longo do tempo isso foi melhorando. Complicações neurológicas, pessoal, AVC. O paciente que faz cateterismo, qualquer intervenção arterial tem o risco de fazer AVC, porque você emboliza ali a debris da parede da aorta, tá? Então tem que ter sempre, qualquer alteração neurológica pós-procedimento, a gente tem que pensar que isso pode ser um AVC, tá? E geralmente o paciente recupera rápido, mas recupera completamente, mas em alguns casos o AVC pode ser grave, tá? Complicações vasculares, eu vou falar agora um pouquinho de acesso e complicações vasculares. Acesso femoral. Hoje em dia vou mostrar por que a gente está fazendo já fez a transição, né? Porque ao longo do tempo foi feita a transição do acesso femoral para o acesso radial. Exatamente por causa disso. O acesso femoral depende de 2 a 10% de complicação. Tá? Então, fazer o cateterismo, fazer a angioplastia, fazer tudo por acesso femoral é muito mais fácil, é muito melhor para o hemodinamicista. Por que a gente não faz todos os exames por femoral? Porque a femoral complica. E quando complica, faz complicação grave. Então, a gente sempre que é possível faz por acesso radial atualmente. Complicações: hematoma, pseudoneurisma, fístula, trombose, hematoma retroperitoneal, que isso aqui é o nosso terror. É a complicação mais temida aqui no acesso femoral, é o hematoma retroperitoneal. Laceração, infecção é raro, acho que se eu vi uma vez foi muito, e dissecção, tá? Então, acesso femoral, a gente tem que ficar de olho em pseudoneurisma, que é secundário ao hematoma, e hematoma retroperitoneal, que é secundário a uma punção muito alta e uma compressão, muitas vezes, inadequada ou anticoagulação excessiva, que pode causar sangramento para o reto peritônio. Isso aí que é o que a gente mais tem medo, tá? Por que ocorrem as complicações, então, no acesso femoral? Pode ser por uma técnica de punção inadequada, manuseio do introdutor inadequado, anticoagulação, às vezes nem excessiva, às vezes o paciente precisa fazer anticoagulação, o paciente infarto agudo, precisa fazer inibidor de glicoproteína 2B3A, precisa fazer AS, clopidogrel, precisa fazer clexane, tudo junto, e aí você faz o acesso femoral, e aí tá feita a senha para complicação, né? Não tem jeito. Pacientes mais idosos e obesos vão complicar mais, porque o acesso é mais complicado, né? No obeso o acesso é mais difícil, no paciente idoso o acesso à artéria é mais doente, mais calcificada, então o risco de complicação é maior. E fatores inerentes ao procedimento mesmo. Você vai passar um introdutor de TAV, que é 14 French, e obviamente o risco de complicação vai ser maior do que passar um 5 French para fazer um cateterismo. Então, tudo isso tem que ser avaliado previamente, tá? Então, pessoal, falar um pouquinho de técnica de punção.
que a gente tem que saber para fazer uma punção femoral? Isso vale também para uma punção de PAM, para uma... a gente fala muito do cateterismo, mas a gente vê muita complicação também de acesso vascular, de PAM, de acesso de punção, tentando puncionar a veia, punção inadvertida na artéria, e depois você não comprime, aquilo ali faz um pseudoneurisma. Então a técnica de punção femoral é importante. A gente tem que puncionar a artéria femoral abaixo do ligamento inguinal, na artéria femoral comum. A maior parte das complicações acontece de pseudoneurisma, principalmente hematoma, porque a gente punciona muito baixo e punciona abaixo da bifurcação. Você punciona ou a femoral superficial ou a femoral profunda, tá? O local adequado para você fazer a punção femoral é na artéria femoral comum. O que na escopia fica mais ou menos aqui no meio da cabeça do fêmur. Tá? Geralmente o que a gente usa de guia aqui na escopia é a cabeça do fêmur. Nos casos mais complexos, né, você vai usar um introdutor maior, a gente pode usar até ultrassom para fazer a punção, mas não é a rotina fazer a punção arterial com ultrassom, não. Uma punção femoral baixa, que você não funciona na femoral comum, está associada a pseudoneurismo, está associada a fístula, está associada a trombose e pode até ocluir o vaso se a bainha for muito calibrosa. Tá? Pseudoneurismo, pessoal, o que a gente fala? Pseudoneurismo, o que é pseudoneurismo? Pseudoneurismo é uma cavidade que se forma aqui, não é um aneurisma, porque isso aqui não tem parede arterial, você forma um hematoma, e aquele hematoma forma uma cápsula que continua se comunicando com o vaso. Tá? É um hematoma em continuidade com o lume arterial. Isso acontece mais quando você faz uma punção muito baixa numa artéria mais fina. Né? A femoral superficial é mais fina do que a femoral comum. Tá? E a principal causa do pseudoneurismo, além da punção baixa, é uma compressão inadequada. Comprimiu pouco tempo, não viu que tinha hematoma e não comprimiu no local adequado, então isso tudo pode causar pseudoneurisma. Tá? Como é que a gente faz o diagnóstico? Massa pulsátil, sopro e a gente confirma com ultrassom. Tá? Então, o paciente que fez uma intervenção por femoral e está ali com hematoma grande, está com dor, o ideal é sempre fazer um ultrassom para ver se aquilo ali não é o pseudoneurisma, tá? Porque o pseudoneurisma ele tem que ser tratado, tá? Grande parte vai resolver espontaneamente, a grande maioria, se ele for menor que 2 centímetros, mas se ele for maior, for um pseudoneurisma grande, ele pode aumentar e até romper, o que pode ser catastrófico ali, se o paciente não tiver sido feito o diagnóstico, o paciente pode chocar de uma hora para outra e a gente ficar sem saber por quê. Tá? Então, muitas vezes a gente comprime uma nova compressão guiada pelo ultrassom, você fazendo a compressão bem no colo do aneurisma, você resolve. Você pode fazer injeção de trombina, que o pessoal da cirurgia vascular faz, ou mandar até para cirurgia, mas geralmente a gente, hoje em dia, não encaminha esses pacientes para cirurgia, não. Essa última paciente nossa da TAV, ela fez um pseudoneurisma que a gente identificou bem ainda em sala. E a gente chamou o pessoal do eco, a gente fez a compressão guiada pelo pseudoneurisma e aquilo ali resolveu na hora, evitando aí complicações posteriores. Tá? A punção alta, pessoal, esse que é o grande problema, porque se você punciona baixo demais, você tem risco de pseudoneurisma. Se você funciona alto demais, você dificulta a compressão e você tem risco de fazer hematoma retroperitoneal. Então, é aquela coisa, tem que funcionar no lugar certo, tá? Vou passar um pouquinho aqui, hematoma femoral, outro tipo de complicação. A compressão manual é importante, você tem que comprimir sempre acima do orifício, deixar sangrar um pouco. Depois comprimir acima do orifício e após parar o sangramento comprimir por mais 5 minutos. Hoje em dia a gente tem dispositivos de oclusão, que são o Angio-Seal e o Perclose, que facilitam
a nossa compressão, mas uma coisa que tem que ficar na cabeça, pessoal, que o dispositivo de oclusão ele favorece o paciente para deambulação precoce, dá mais conforto para a gente também, que não tem que ficar meia hora ali comprimindo a perna do paciente, mas quando você junta todos os pacientes, ele não reduz o risco de complicações, tá? Então, vou usar um Angiocil aqui, porque senão vai complicar. Isso aí, caso a caso, você pode até fazer isso, mas não tem indicação de você usar dispositivo de oclusão para todo mundo para reduzir o risco de complicação. Tá bom? Outra coisa é o anticoagulação, né? Quanto mais anticoagulante a gente usa, maior risco de complicação, então a gente tem que usar sempre, fazer um uso racional aí da heparina de acordo com o peso, inibidor de glicoproteína 2B3A, muito critério, principalmente se o paciente tiver por acesso femoral, população com comorbidades e fatores inerentes ao procedimento, que a gente pode ter também uma dissecção aí pelo guia, pode ser um risco de complicação maior. Então, pessoal, por que a gente usa então o acesso radial hoje em dia? Exatamente por causa disso, porque o acesso femoral ele complica muito. Então, o acesso radial ele tem uma curva de aprendizado maior, mas só tem benefício para o paciente. Fácil compressão, menor taxa de complicação, complicação vascular 0,1%, femoral é 2 a 10%. E a complicação vascular quando tem, você resolve facilmente, você não tem nenhuma complicação mais importante no acesso radial. Entendeu? O acesso femoral, com um hematoma retroperitoneal, o paciente morre. Eu já vi o paciente morrer de hematoma retroperitoneal. Então, não tem comparação com a segurança dos dois acessos. Tá? Você pode ter oclusão radial, 5 a 10% dos casos, mas isso, o arco palmar ali supre, então você não tem nenhum problema, você vai perder a mão porque ocluiu radial. Não, isso não acontece, nunca vi. Acesso femoral versus radial, diversas meta-análises, diversos estudos mostrando que o acesso radial complica muito menos morbidade. Em síndrome coronariana aguda, em infarto com supra, o acesso radial diminui a mortalidade. Então, isso não é desprezível a gente frisar que o exame tem que ser feito por acesso radial. Então, por que a gente não faz radial em todo mundo? Porque tem muito paciente que tem dor, acesso radial dá mais espasmo porque a artéria é menor, você tem muita tortuosidade para chegar pelo braço até o coração do que pela perna, o caminho pela femoral é muito, muito mais fácil. Se você for fazer técnicas de bifurcação, você vai ter que usar catéteres mais calibrosos que não vão conseguir passar pela radial. E o estudo de ponte é difícil você pegar principalmente a mamária com acesso radial. Então, o acesso radial a gente vai usar em quase todos os casos, mas não em todos. Tá? Aqui só um caso clínico aqui. Vou passar um pouquinho mais rápido. O que a gente tem que pensar, pessoal, no paciente que retorna da hemodinâmica e após 30 minutos apresenta sudorese, agitação e hipotensão? O eletro não mostra alterações evolutivas e a resposta ao volume é ruim. Então a gente tem sempre que pensar que a causa pode ser o acesso vascular. O paciente que chocou pós-procedimento, fez o exame por femoral, até a prova contrária, isso aí vai ser um hematoma retroperitoneal e a gente tem que fazer rapidamente intervir, senão a complicação pode ser grave, né? Paciente que complica após procedimento, a gente fica sempre achando que pode ser trombose de stent, mas na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes é uma complicação vascular mesmo, ou alergia, ou uma complicação vascular, principalmente hematoma retroperitoneal. E outra coisa é paciente que retorna com tremores, a gente pode fazer morfina para melhorar isso, tá? Complicações cardíacas, injeção diária, eu não vou falar, vou passar rápido por aí, o que a gente
pode ter. E o que o André pediu para eu falar também, eu vou acelerar um pouquinho porque já está bastante longo. Falar um pouquinho, pessoal, da trombose de stent. Tá todo mundo acompanhando aí, pessoal? Tranquilo? Tá muito longo? Estamos acabando já, tá? Tranquilo. Ótimo, tranquilo. Tá bom, tranquilo. Tranquilo. Então, pessoal, olha só. Vou falar rapidinho então. Paciente de 78 anos, sem história prévia de cardiopatia, síndrome coronariana aguda sem supra, troponina de 6, foi mandado para coronariografia, lesão crítica aqui, ó. Adivinha qual é essa projeção, né? Já sabe, PA cranial. Lesão crítica aqui no terço médio da DA, botou um stent de primeira geração, que era o Taxus. Pô, maravilha, ótimo. Paciente resolvido, né? 6 dias voltou para o hospital. Precordialgia típica, só que dessa vez, ó, supra DST na parede anterior. Delta T de 8 horas. Então, ó, antes era um infarto sem supra, uma lesãozinha na DA, você tratou, show. Agora o paciente voltou 6 dias depois com infarto com supra. E não estava usando tianopiridínico. Isso aí a gente via com mais frequência nos stents de primeira geração, mas a gente ainda vê. Só que hoje em dia a gente já vê paciente que não toma o clopidogrel. Só que hoje em dia os stents não trombosam mais tanto quanto antes, né? E aí, ó, a gente botou de novo na mesa o stent aqui ocluído. Oclusão aguda, trombose, recanalizado novamente, tá? Então, pessoal, a trombose de stent é uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado, porque geralmente o paciente volta pior do que no evento que você originalmente tratou, né? Você tem grande incidência de infarto, com 15% de infarto com supra, 41% de infarto sem supra, aqui ó, 18% de óbito. Por isso que a gente é tão psicótico com o negócio dos antiplaquetários, porque a gente fica, fez o ataque, e o AS, e o clopidogrel, mas não, tomou um clopidogrel, mas tem que fazer o ataque, aí só fez 4, não, tem que ser 8. Então a gente fica em cima dos antiplaquetários, porque a trombose de stent é uma complicação grave, que o paciente morre, o paciente faz infarto com supra, e a gente tenta evitar isso aí ao máximo. Apesar de novos stents isso aí ter diminuído bastante, a gente não pode fazer angioplastia e o paciente não tomar o dupla de agregação plaquetária, senão vai trombosar mesmo com os stents mais modernos, tá? Então a gente via... Deixa eu tirar aqui, tá na minha frente isso aqui. A gente vê que a maior parte das tromboses de stent se dão por interrupção dos antiplaquetários, por qualquer motivo. O dentista mandou parar porque tinha que extrair o dente. Aí o paciente vai parar de tomar o S-clopidogrel. Botou o stent há um mês atrás. Risco altíssimo de trombose de stent, tá? Então, braquiterapia a gente não usa mais. Insuficiência renal tem mais chance, bifurcação, né? Vários stents, bifurcação, paciente diabético, tudo isso vai ter um risco maior de trombose, tá? Então, pessoal, com os stents de segunda geração, liberação dos stents com alta pressão e combinação de antiplaquetários, né, mais agora com ticagrelor, com prasugrel, na prática a gente tem uma incidência de trombose de stent muito baixa, tá? Trombose é 0,5% atualmente, tá? Mas nos stents farmacológicos antigos chegou uma época quase a 5% de trombose, a gente conseguiu diminuir bastante isso. Aí agora aqui o que o André tinha pedido para eu falar, pessoal. Deixa eu tentar ajeitar isso aqui. Trombose e restenose. Qual é a diferença de trombose para restenose? Então, trombose é um evento agudo, pessoal. A trombose pode ser... A gente fala trombose aguda, trombose subaguda, trombose tardia, né? Trombose aguda, ela vai nas primeiras 24 horas. Trombose aguda
subaguda, ela depois de 24 horas até 30 dias, trombose tardia após 30 dias e trombose muito tardia após 1 ano, né? Entre 30 dias e 1 ano, trombose tardia. Então, pessoal, a trombose é um evento agudo, é um evento trombótico. O paciente faz um coágulo dentro do stent. É um evento agudo. A restenose é um evento proliferativo. É ao longo prazo. O paciente faz uma hiperplasia neointimal em resposta àquele corpo estranho que foi colocado ali dentro da artéria. E ele prolifera ali células epiteliais e ele vai reobstruindo, vai cicatrizando para dentro do stent. Então são duas coisas completamente diferentes. O problema da restenose a gente resolveu, entre aspas, né, mas melhorou muito com os stents farmacológicos, e o problema da trombose a gente melhorou com os stents farmacológicos de segunda geração. Né? A gente desenvolveu o stent farmacológico, a restenose melhorou. Opa, a trombose estava alta. Stent farmacológico de segunda geração com polímero biodegradável, o problema da trombose melhorou. Como é que a gente previne trombose? Uso de antiplaquetários. Tá? Uso adequado dos antiplaquetários, os novos antiplaquetários, né, que não são tão novos assim, Prasugrel e Ticagrelor. E o uso ou não dos antiplaquetários, isso é a maior confusão que a gente vê até mesmo entre cardiologistas. O paciente voltou com restenose. Então eu vou trocar de clopidogrel para Ticagrelor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O tipo de antiplaquetário que você usa não vai diminuir o risco de restenose. O que vai diminuir o risco de restenose é um procedimento cobrindo toda a lesão, é você usar um stent farmacológico de segunda geração, é você não deixar espaço entre os stents, são outras coisas. Tá? O antiplaquetário ele vai abordar o problema da trombose. Então, só para a gente fazer aquela diferenciação aí que o André tinha falado aí no início. Ficou claro aí, pessoal? Então, outras complicações aqui, dissecção coronariana, que pode acontecer, a gente pode dissecar com guia, dissecar com o catéter guia. Isso aí a gente tem que resolver na sala, né? Dumping pressórico. Por que a gente usa a pressão invasiva o tempo inteiro durante o procedimento? Exatamente para ver a curva de pressão. E quando a curva de pressão não está aquela pressão bonitinha, é porque o catéter está na parede. Então a gente precisa, aí tem que ajeitar o catéter, pode ter um espasmo. Então um dos motivos porque a gente usar a pressão invasiva durante o procedimento é para evitar de você injetar no catéter que está na parede do vaso e assim secar o vaso. Tá? Aqui uns exemplos de dissecção. Esse aqui, para quem não está acostumado, ele puxou o catéter e continuou todo o contraste de retiro, dissecou toda a mamária do paciente. Esse aqui é pior ainda, esse aqui é tragédia, olha isso. Injetou no ósseo da direita e aqui deixei até o nome do paciente. E, por último aqui, a perfuração coronariana, que é o que a gente mais tem medo. Perguntar por hemodinamicista. Complicação vascular, o que ele tem maior medo? Hematoma peritoneal. Complicação do procedimento, o que a gente tem mais medo? Perfuração coronariana. Porque dissecção a gente dá um jeito, bota stent, opera, mas aquela perfuração é terrível. Porque a perfuração, o paciente, como é um sangramento arterial, ele sangra para o pericárdio, o paciente tampona em segundos e é complicado. Então, perfuração, graças a Deus, é raro, né? Quanto maior for a complexidade do procedimento, maior o risco de perfuração. E o que a gente tem que fazer quando a gente vê a perfuração coronariana? Reverter a anticoagulação. A gente geralmente deixa um balão ali oversize, né? Um balão um pouquinho maior do que o tamanho do vaso durante mais tempo. E o stent graft, que é um stent recoberto, né? Que a gente pode botar dentro da coronária para tratar a perfuração. Não é uma solução muito boa, porque o stent graft ele trombosa muito, depois vai dar problema para o paciente, mas é uma coisa ali de vida ou morte na hora. Então, quando a gente tem disponível o stent graft, a gente geralmente usa. E isso aqui que é o importante,
punção pericárdica e passagem de catéter pigtail para o pericárdio. Eu, infelizmente, já fiz isso aqui algumas vezes, porque o paciente tampona muito rápido, você tem que ter um kit de pericardiocentese e drenar o pericárdio, senão ele para ali, em menos de um minuto, está parado na mesa. Olha essa imagem aqui, ó. Um catéter pigtail que a gente colocou no pericárdio, e a gente vê a imagem aqui, ó, do coração batendo dentro e o imenso derrame pericárdico aqui. E o tratamento aqui com o stent graft aqui da perfuração coronariana.